Olá pessoal, aqui é o professor João Estevão e nós vamos retornar aos nossos estudos sobre a Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146 de 2015. Essa já é a nossa 8ª aula e eu espero que vocês estejam gostando das nossas aulas. Vamos aqui ao capítulo 3 do direito à saúde. Artigo 18. É assegurada a atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos os níveis de complexidade por intermédio do SUS, garantido o acesso universal e igualitário. Então, o caput fala do acesso à saúde, ok? Nós vamos ver também a questão do atendimento. Existe até a possibilidade do atendimento domiciliar da pessoa com deficiência que não consegue ir ao local próprio, ao local estabelecido, ao posto de saúde ou ao hospital. Mas nós vamos ver aqui, inicialmente nós estamos vendo que a pessoa com deficiência é assegurado o direito à saúde. Parágrafo 1º. É assegurada a participação da pessoa com deficiência na elaboração das políticas de saúde a ela destinadas. Ou seja, a pessoa com deficiência precisa participar desse processo da elaboração de políticas de saúde. Ou seja, em audiências públicas, reuniões, conselho de saúde, a pessoa com deficiência precisa participar, porque o interesse é dela, né? O parágrafo 2º, é assegurado o atendimento segundo normas éticas, técnicas, que regulamentarão a ação dos profissionais de saúde e contemplarão aspectos relacionados aos direitos e especificidades da pessoa com deficiência, incluindo temas como sua dignidade e autonomia. Então, esse parágrafo fala da questão do atendimento com relação a normas éticas e técnicas, ou seja, deve ter um respeito à questão ética. Nós falamos nas aulas anteriores sobre a questão da pessoa com deficiência ser submetida à pesquisa, a questão da vontade da pessoa, da manifestação da vontade da pessoa com deficiência. Então, tudo isso deve ser respeitado, tá? A pessoa com deficiência não é mais considerada absolutamente incapaz. A Lei 13.146 mudou o Código Civil brasileiro e ela tirou dos absolutamente incapazes, do rol de absolutamente incapazes, as pessoas com deficiência. Então, elas podem expressar sim a sua vontade, o máximo que elas puderem, tá? Elas devem ser respeitadas. Então, aqui fala da questão ética e técnica, a utilização de recursos que consigam fazer com que essa pessoa tenha, sim, a direito à saúde, mas respeitando a questão ética e também as técnicas apropriadas, ok? Vamos lá. Parágrafo 3º. Os profissionais que prestam assistência à pessoa com deficiência, especialmente em serviços de habilitação e de reabilitação, deve ser garantida a capacitação inicial e continuada. Então, nós falamos também lá no direito à habilitação e reabilitação, nós já falamos sobre em um dos incisos que os profissionais que atuam com habilitação e reabilitação precisam ter capacitação continuada. Então, a sociedade precisa cobrar a capacitação desses profissionais que trabalham com habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência. Parágrafo 4º. As ações e os serviços de saúde pública destinados à pessoa com deficiência devem assegurar: inciso 1, diagnóstico e intervenção precoces realizados por equipe multidisciplinar. Então, precisa ter diagnóstico, precisa ter equipe multidisciplinar, é por isso que essa equipe precisa ser capacitada. Inciso 2, serviços de habilitação e reabilitação sempre que necessários para qualquer tipo de deficiência, inclusive para manutenção da melhor condição de saúde e qualidade de vida. Então, aqui de novo, está mantendo aqui a questão da habilitação e reabilitação dessas pessoas, com o direito à saúde dessas pessoas. Inciso 3, atendimento domiciliar, multidisciplinar, tratamento ambulatório e internação. Olha que interessante isso aqui.
A pessoa com deficiência, é lógico que nós vamos verificar em condições específicas, elas precisam ter atendimento domiciliar. Aquelas que não conseguem sair de suas residências, o sistema de saúde precisa oferecer isso, o sistema público de saúde precisa oferecer isso para elas, atendimento domiciliar. Inciso 4, campanhas de vacinação, ou seja, precisa ter campanha, a pessoa com deficiência tem que ter direito à vacinação também, de acordo com a legislação. Inciso 5, atendimento psicológico, inclusive para seus familiares e atendentes pessoais. Isso quer dizer que a pessoa com deficiência, ela tem direito a atendimento psicológico e também a seus familiares e acompanhantes. Por que isso? Porque a pessoa que está acompanhando e familiares precisa saber lidar, precisa saber conduzir a vida daquela pessoa com deficiência de acordo com as suas características, respeitando aí as suas limitações. Inciso 6, respeito à especificidade e identidade de gênero e à orientação sexual da pessoa com deficiência. Nós já falamos lá que quando eu falei na questão da pessoa com deficiência não ser mais absolutamente incapaz, ela tem direito sim ao relacionamento, ao casamento, à questão da maternidade, ok? Então ela é livre para escolher agora, de acordo com a lei 13.146, que é a Lei Brasileira de Inclusão, ou também chamado Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vamos lá. Inciso 7. Atenção sexual e reprodutiva, incluindo direito à fertilização assistida. Já falamos isso também nas aulas anteriores. Ela tem direito à questão da maternidade e também da questão sexual. Inciso 8. Informação adequada e acessível à pessoa com deficiência e seus familiares sobre sua condição de saúde. Ela precisa ter o conhecimento pleno do que está acontecendo com ela. Tá? Isso é direito dela saber do prontuário, o que está acontecendo, qual é a sua situação, quais são os riscos. Ela precisa ter direito a saber, tá? Ela e a sua família. Inciso 9. Serviços projetados para prevenir a ocorrência e o desenvolvimento de deficiências e agravos adicionais. Ou seja, nós precisamos trabalhar com prevenção. O governo precisa trabalhar com prevenção, para que não ocorram casos mais de agravamento da deficiência, da condição da pessoa. Ele precisa ser bem atendida pela saúde pública e também evitar com que situações ocorram e que pessoas com deficiências, pessoas sem deficiência se tornem pessoas com deficiência. Ou que a criança, por exemplo, como nós vimos aí, a questão da microcefalia, o aumento de crianças nascendo com deficiência por uma questão de uma epidemia, o mosquito que estava transmitindo, enfim. Nós precisamos fazer campanhas, o governo precisa trabalhar de forma específica com a prevenção, tanto do agravamento da condição da pessoa com deficiência, tanto do surgimento de novas deficiências. Inciso 10. Promoção de estratégias de capacitação permanente das equipes que atuam no SUS em todos os níveis de atenção no atendimento à pessoa com deficiência, bem como orientação a seus atendentes. Já falamos aqui da capacitação dos profissionais e orientação também, a capacitação dos seus cuidadores, dos seus atendentes, né? Das pessoas que cuidam das pessoas, atendentes pessoais, tá? Inciso 11. Oferta de órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção, medicamentos, insumos e fórmulas nutricionais conforme as normas vigentes do Ministério da Saúde. Ou seja, a pessoa com deficiência tem direito a órteses, próteses, insumos, a questão nutricional. O governo precisa se preocupar com essa questão também. Parágrafo 5º. As diretrizes desse artigo aplicam-se também às instituições privadas que participem de forma complementar do SUS ou que recebam recursos públicos para a sua manutenção. Ou seja, existem hospitais que atendem
também o Sistema Único de Saúde. Então, essas instituições privadas que fazem o atendimento também público, elas também precisam desenvolver todo esse atendimento, toda essa segurança à saúde da pessoa com deficiência. Então, nós estamos aqui tratando dos hospitais públicos e das instituições privadas que também atendem o Sistema Único de Saúde. Ok? Vamos lá. Artigo 19. Compete ao SUS desenvolver ações destinadas à prevenção de deficiências por causas evitáveis, inclusive por meio de... Aqui nós já estamos falando especificamente a questão da prevenção de deficiências, que nós falamos lá nos incisos anteriores, que é de dever da instituição pública de saúde e das instituições privadas que atendem também a instituição pública. Mas agora aqui nós vamos ver especificamente a questão do Sistema Único de Saúde. Evitar, prevenir, né, a questão da deficiência através de, inciso 1, acompanhamento da gravidez no parto e do puerpério, com garantia de parto humanizado e seguro. Ou seja, você precisa garantir a questão da gravidez e do parto e do pós-parto. O que acontece? Nós já falamos lá anteriormente a questão do Zika, né? Aquela questão da microcefalia, que foi o Zika vírus, né? O governo precisa garantir a qualidade da saúde para proteger a grávida, o feto, a maternidade, o tempo que estiver grávida e o pós-parto, porque para evitar deficiências, nós sabemos que existem várias causas que fazem com que as crianças venham, por exemplo, cegas ou com baixa visão, por exemplo, a toxoplasmose, o contato com o animal contaminado, ele causa, a mãe transfere para o filho e a criança nasce cega ou com baixa visão ou visão monocular, enfim. Esse é um dos casos. Então, o Sistema Único de Saúde precisa proteger a gravidez, a maternidade, o parto, o pós-parto dessas mães, para que elas não venham, as crianças não venham com deficiência. Inciso 2, promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, vigilância militar e nutricional. Prevenção e cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição da mulher e da criança, ou seja, a questão da desnutrição, a questão da mulher grávida ter um atendimento, um acompanhamento durante sua gravidez, para evitar qualquer tipo de situação que a criança possa vir com deficiência por causa da alimentação inadequada, ok? Inciso 3, aprimoramento e expansão dos programas de imunização e triagem neonatal. Isso aqui é importante porque imunização e triagem pré-natal, ou seja, a questão da imunização é você ter o controle das vacinas, dos medicamentos que a mãe deve estar tomando durante o acompanhamento neonatal, o acompanhamento da gravidez. Então, o governo precisa fornecer isso, o Sistema Único de Saúde precisa fornecer isso. E inciso 4, identificação e controle da gestante de alto risco. Existem várias situações, por exemplo, a idade, as mulheres que ficam grávidas com uma idade superior aí a 40 anos, são partos mais complexos e precisa ter uma atenção específica. E também existem as outras condições, a mulher quando é diabética, a mulher quando é obesa. Nós temos casos onde a gravidez de risco, então o Sistema Único de Saúde precisa garantir esse atendimento especializado e se preocupar com isso. Artigo 20. As operadoras de planos e seguros privados de saúde são obrigadas a garantir à pessoa com deficiência, no mínimo, todos os serviços e produtos ofertados aos demais clientes. Olha que interessante isso. Isso aqui fala já do plano de saúde. Deve ser oferecido todo o serviço oferecido para a pessoa sem deficiência, precisa ser oferecido para a pessoa com deficiência. Então, protege a pessoa com deficiência com um plano de saúde privado, ok? Aos mesmos serviços. Artigo 21.
Quando esgotados os meios de atenção à saúde da pessoa com deficiência no local de residência, será prestado atendimento fora de domicílio para fins de diagnóstico e de tratamento, garantidos o transporte e acomodação da pessoa com deficiência e de seu acompanhante. Ou seja, o atendimento domiciliar é garantido, mas quando não há condições mais de atender, deve ser garantido o atendimento fora da sua residência, sim. Artigo 22. A pessoa com deficiência internada ou em observação é assegurado o direito a acompanhante ou atendente pessoal, devendo o órgão ou a instituição de saúde proporcionar condições adequadas para a sua permanência em tempo integral. Ou seja, o acompanhante, a pessoa com deficiência no local no hospitalar, é obrigatório. Não existem alguns hospitais que a pessoa fica sozinha, a pessoa sem deficiência, mas a pessoa com deficiência é obrigatório o acompanhante ficar com ela em tempo integral. E o hospital precisa dar condições adequadas, ok? Parágrafo 1º. A impossibilidade de permanência do acompanhante ou do atendente pessoal junto à pessoa com deficiência cabe ao profissional de saúde responsável pelo tratamento justificar por escrito, ou seja, não conseguiu deixar o acompanhante no tempo integral, que é uma questão obrigatória. No caso de não deixar, o profissional precisa deixar por escrito que é impossível deixar aquele acompanhante ali. Às vezes, num setor específico do hospital, a regra é ter acompanhante. Agora, no caso específico de não ter, o profissional de saúde tem que deixar isso por escrito, que não vai poder ficar aquele acompanhante ali. Parágrafo 2º. Na ocorrência da impossibilidade prevista no parágrafo 1º, o órgão ou instituição de saúde deve adotar as providências cabíveis para suprir a ausência do acompanhante ou do atendente pessoal. Ou seja, a regra, ter acompanhante, em todos os casos. O parágrafo 1º traz a exceção. Quando não tiver, o profissional de saúde precisa deixar isso escrito. Parágrafo 2º desse artigo. Quando ele deixar por escrito, ele tem que suprir todas as necessidades, como se ele tivesse com o acompanhante ali, com algum atendente do próprio hospital. Tá? Então, a regra é ter atendente, a exceção, quando não pode ter atendente, o profissional de saúde deixa escrito e deve providenciar uma pessoa para dar as mesmas condições como se ele tivesse com o acompanhante dele. Tá? Artigo 23. São vedadas todas as formas de discriminação contra a pessoa com deficiência, inclusive por meio de cobrança de valores diferenciados por planos e seguros privados de saúde, em razão de sua condição. Ou seja, o plano de saúde não pode cobrar da pessoa com deficiência um valor maior do que a pessoa sem deficiência. A lei proíbe cobrança diferenciada, cobrança maior do que a pessoa sem deficiência. Isso pode acontecer, porque às vezes a pessoa com deficiência, ela tem um agravante, ela precisa de uma medicação cara, e aí o plano de saúde vai e coloca um atendimento, por exemplo, específico em casa, aí o plano de saúde vai e coloca um valor maior. Não pode, está proibido pela legislação, no artigo aqui 23 da Lei Brasileira de Inclusão, o plano de saúde não pode cobrar valor maior da pessoa com deficiência por causa da sua condição. Tá? Artigo 24. É assegurada à pessoa com deficiência o acesso a serviços de saúde, tanto públicos como privados, e as informações prestadas e recebidas por meio de recursos de tecnologia assistiva e de todas as formas de comunicação previstas no inciso 4 desta lei. Deixa eu só confirmar aqui o inciso, só um minutinho. Inciso 5, tá? Do artigo 3º dessa lei, tá bom? Então, toda forma de comunicação
toda forma de comunicação para a pessoa com deficiência, ela precisa ser informada da sua condição através da tecnologia, e-mail, correspondência. Se for uma pessoa cega, tem que receber em braille. Se for uma pessoa surda, ela precisa ter o acompanhamento e isso tem que ser informado escrito ou em libras. Ou seja, de acordo com a característica da pessoa, o sistema público ou privado precisa enviar para ela essas informações para que elimine as barreiras nas comunicações e barreiras tecnológicas, tá bom? Artigo 25. Os espaços de serviços de saúde, tanto públicos quanto privados, devem assegurar o acesso da pessoa com deficiência em conformidade com a legislação em vigor, mediante a remoção de barreiras por meio de projetos arquitetônicos de ambientação de interior e de comunicação que atendam às especificidades das pessoas com deficiência física, sensorial, intelectual e mental. Ou seja, os espaços de saúde precisam ser inclusivos. Você encontra muito aí nos postos de saúde ou em clínicas particulares a questão do atendimento, aquele letreiro que faz só um bip e não fala o número ou nem o nome da pessoa. Isso não está sendo correto. Isso faz parte de um processo de exclusão e não de inclusão. Então, eles precisam oferecer para o cego, por exemplo, em áudio, falando a senha e o nome e o consultório, e não só em texto. Isso tá sendo bem repetitivo aí nos locais, nos postos de saúde e também nos locais onde os planos de saúde atendem, hospitais, etc. Tá? Artigo 26. Nos casos de suspeita ou de confirmação de violência praticada contra a pessoa com deficiência, serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados, à autoridade policial e ao Ministério Público, além dos conselhos dos direitos da pessoa com deficiência. Ou seja, qualquer discriminação, qualquer problema que aconteça com a pessoa com deficiência, a autoridade policial, o Ministério Público e o Conselho da Pessoa com Deficiência precisa ser informado. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, considera-se violência contra a pessoa com deficiência qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte ou dano ou sofrimento físico ou psicológico. Ou seja, aqui define a questão da violência, tá? Esse parágrafo único desse artigo. Então é importante você memorizar a questão da violência, da questão contra a pessoa com deficiência. Eu vou repetir o parágrafo único aqui do artigo 26, tá? Para você memorizar. Parágrafo único. Para os efeitos dessa lei, considera-se violência contra a pessoa com deficiência qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte ou dano ou sofrimento físico ou psicológico. Ou seja, morte, dano, sofrimento físico ou psicológico por ação ou omissão em local público ou privado. Isso aí é violência contra a pessoa com deficiência, ok? Então, nós vimos aqui do direito à saúde, são vários artigos, nós vimos que repete bastante a questão da saúde, da reabilitação, ok? Então, vamos terminando aqui o capítulo que fala do direito à saúde e qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, você pode enviar um e-mail para contato@joaoestevão.com.br e eu aguardo você aí na nossa próxima aula. Um abraço e até breve.